Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin e altcoins se recuperam e tudo começa a ficar mais interessante. Mas será que a gente pode confiar? Será que a gente está diante de um movimento, sim, de acumulação de Wyckoff, que é um padrão que nos traz valorização e aceleração? Será que a gente encontrou o fundo? O que esperar deste movimento? O que esperar a partir de então? Eu vou te mostrar justamente neste vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, mais uma vez, como de praxe, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise do zero. Encha de ativos, porque a gente está, sim, diante de uma grande oportunidade. E eu quero identificar com você quais são essas melhores oportunidades. Para isso, eu deixo os comentários abertos para você colocar o ativo que você quer que eu avalie do zerinho amanhã. Hoje a gente vai analisar vários ativos, sim. Então, esteja pronto para uma porrada de conteúdo. Bom, ontem nós tivemos aquela movimentação extremamente agressiva, vimos o mercado reagir negativamente com um movimento de flush que trouxe a maior liquidação desde a quebra da corretora FTX no final de 2022, o que marcou o fundo do bear market. Nós tivemos uma queda livre que nos colocou com o fundo em 53.300. E o dia fechou de uma forma espetacular. Sim, a gente ainda fechou acima do topo de... Na verdade, a gente fechou, travei aqui até. Não vou cortar, hein? Não vou cortar esse erro, essa falha do vídeo. A gente fechou ontem acima do fundo anterior, 1º de maio. Então a gente teve em 1º de maio um fundo e ontem, mesmo diante de toda a queda que nós vimos na madrugada de quinta para sexta, fechamos com um belíssimo candle de rejeição. E agora a gente tem um movimento de alta no dia de hoje. Lembrando que amanhã a gente fecha o candle semanal, 21 horas horário de Brasília. E olha só o que a gente está printando aqui. A gente está printando um movimento de rejeição, muito parecido com este padrão aqui. Topo duplo, queda livre, rejeição, acumula e explode. Acumula e explode. Topo duplo, queda livre, rejeição, acumula e explode? Será que é isso que a gente vai presenciar? Quem sabe para os próximos dias e semanas? Muito provavelmente é isso sim que a gente vai ver, porque a gente está diante de um padrão. Eu vou voltar no gráfico diário para te mostrar. A gente está diante de um padrão de acumulação de Wyckoff. Como você pode ver aqui. Olha só esse padrão. A gente tem uma movimentação, ele pode vir de baixo ou de cima. A gente teve um padrão vindo de baixo, lateralização, a acumulação perde o fundo, tem uma perda final, flush, uma recuperação e aí sim a gente tem o início de uma movimentação de alta, algo que sim se parece muito com este cenário. O fechamento do dia de ontem, desta forma, com um candle de rejeição, inclusive com um candle de engolfo no gráfico de 8 horas, veja aqui, a gente teve uma queda livre e um engolfo no gráfico de 8 horas. Vamos colocar no gráfico de 12 horas, queda livre e engolfo do movimento. Então a gente tem sim uma demonstração de força, só que é óbvio que a gente não pode fechar os olhos e colocar que o mercado simplesmente não vai cair. Volto a colocar probabilidades. Qual que é a maior probabilidade? Tendo o fechamento amanhã, 21 horas horário de Brasília, desta forma, inclusive com esta rejeição, a
Deixa eu mudar aqui a escala para regular, para você verificar. Olha só, a gente tem o respeito. Deixa eu apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. Porque a gente tem o respeito fechando desta forma, desta linha de tendência de alta, que é muito importante. Então, fechar a semana, amanhã, 21 horas, horário de Brasília, acima desta linha de tendência de alta e acima deste suporte, nos mantém com o cenário hiper bullish. Hiper bullish. E agora a gente tem também um fundo ascendente, um fundo extremo para nos colocar como uma área de suporte para o preço. Todo tipo de trade, compra, posicionamento vai utilizar este fundo como base para stop, para saída, para invalidação de uma tendência de alta. Então nós temos o seguinte, enquanto nós nos mantivermos acima deste ponto e acima deste ponto, 53.300, a gente vai seguir muito bullish. E tem um detalhe, se a gente tiver a recuperação, o que normalmente acontece neste tipo de flush, uma recuperação da média de 200 dias, deixa eu só confirmar se ela está aqui, não, é essa, a média de 200 dias, assim que ela for recuperada e tiver um teste e uma rejeição da mesma, pode fazer este movimento aqui, a gente vai ter um gatilho de alta e talvez o julho positivo apareça. No momento atual, a gente está com um cenário bullish, seguindo exatamente este cenário, queda livre, acumulação, porrada, volta, teste. Assim que a gente tiver um rompimento confirmado da média, teste na mesma como suporte, você vai ter um movimento, sim, em potencial de valorização. O que nos coloca como o cenário mais pessimista, que é menos provável, é o fechamento abaixo destas linhas, desta intersecção, fechando abaixo deste ponto aqui, com um volume vendedor ascendente. Então, precisaríamos de um fechamento bem mais agressivo aqui amanhã e um fechamento na semana que vem abaixo da mínima desta semana, ou seja, abaixo da mínima que foi 53.300, nos colocaria como um topo duplo e sim, a gente teria o alvo lá em 44 mil dólares. Por enquanto, este é o cenário menos provável. Mas ele ainda existe, ele ainda persiste? Sim, a gente não pode ignorar esta possibilidade, mesmo que ela seja extremamente improvável. Então, a maior probabilidade é uma sustentação e acumulação de Wyckoff para nos levar a áreas superiores, considerando que o cenário mais bullish vai acontecer quando a gente retomar essa média de 200, usar ela como um suporte e aí sim começar a aceleração. Sustentando este fundo, a gente se mantém sim bullish e, obviamente, para que o mercado se mantenha extremamente saudável, a manutenção dos 56.500 também é extremamente necessária. 21 horas, horário de Brasília, amanhã é o que a gente tem que ficar de olho. E eu, é claro, trarei atualizações quanto a este fechamento neste grupo aqui, que é o nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito, onde eu passo dicas, trades, análises, insights, informações relevantes para que você possa reagir ao mercado e, obviamente, lucrar. Eu quero te fazer um convite antes de te mostrar o que está acontecendo com as altcoins, que vai te colocar um belo de um sorriso no rosto. Nós temos dois grupos fechados, que é o grupo Premium e o grupo do desafio 5.000 aos 500.000. Nós temos um combo com desconto com esses dois grupos e ele encerra nesta semana. Então, se você quer ter acesso à minha carteira, aos meus trades, às minhas estratégias, aos motivos de eu fazer determinadas operações,
Compra, venda, por que eu invisto em determinados setores, o que eu faço com a minha carteira de hold, quando eu compro bitcoins, quando eu realizo, quando eu compro altcoins, por que eu faço isso? Planejamento de trade, preparação, criação justamente de um plano para o pós-bull market, o que fazer no bear market, como lucrar no bear market, trade, estratégias para fazer as operações de trade, swing trade, de curto, médio, longo prazo. Quer ter suporte 1 para 1 comigo, quer ter aulas para te dar base, para de fato entender e vencer esse mercado. Nós entregamos isso tudo no nosso grupo Premium, grupo do desafio. Custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e menos ainda no plano vitalício. E esse combo está chegando ao fim, então você que se interessa e quer participar, você pode pelo menos saber um pouco mais acessando o nosso grupo geral, indo na última mensagem deste grupo, vai ter um @oficial LuanFX, lá no final da última mensagem, clica nesse arroba e um chat com o nosso time vai ser aberto e a gente vai te passar todas as informações. Então, para você que quer investir no seu conhecimento, aproveite esta oportunidade. Bom, se o Bitcoin está demonstrando um ótimo movimento, inclusive que lembra muito, e se você assistiu meu vídeo de ontem, você sabe que eu mostrei o passo a passo do que aconteceu no passado, aqui, e o que está acontecendo hoje, que é extremamente parecido, inclusive com uma belíssima de uma divergência de alta no gráfico diário, fundos mais fundos com fundos mais altos no RSI. Maravilhoso movimento de divergência de alta. Se você entende que a gente tem a maior probabilidade no Bitcoin, você tem que olhar também para as altcoins. Por quê? Quando as altcoins elas começam a ter a dominância em queda pós-recuperação do Bitcoin, o que está justamente acontecendo neste momento, com a dominância caindo 0,6% em um padrão de alta que está rompendo o seu padrão de alta e vai iniciar uma movimentação de baixa. Movimentação de baixa na dominância coloca altcoins mais fortes. Se as altcoins ficam mais fortes e o Bitcoin sobe, e esta tem a maior probabilidade, o que acontece com as altcoins? Elas voam. E é por isso que o Total 3 está tendo uma hiper, mega rejeição do seu fundo formado. A gente falou sobre isso, a gente vem falando sobre isso. Olha o Total 3, olha a dominância, porque faz diferença. Olha esse candle de rejeição. Dentro de um padrão de baixa, que é um padrão que rompe para cima, eu enxergo que é questão de tempo para o Bitcoin romper os seus topos, é questão de tempo para a dominância despencar e é questão de tempo para o Total 3 atingir a marca de $1 trilhão e passar muito desta área. A minha visão é de que o mercado das altcoins vai atingir 3,5 a 4,5 trilhões de dólares por uma mera e simples avaliação do que a gente pode ter com o mercado cripto como um todo. Alguns falam de 7, 8 trilhões, agora já estão falando de 10 trilhões de dólares de market cap total. É plausível totalmente. E isso coloca as altcoins com market cap facilmente de 4,5 trilhões. Lembrando que a gente está em 567 bilhões. É quase 9 vezes de valorização. 9 vezes de valorização coloca 900% de alta. Nesse caso, 9 vezes, vamos ver aqui só, para não falar besteira, vai ser 800%, tá? Vamos ver aqui, só vou puxar para você do ponto atual até 4,5. 4,5 são 700%. Errei um pouco. 700%.
700% de alta no market cap do Total 3, que é o market cap das altcoins, coloca uma valorização em potencial de 20, 30, 50 vezes em muito ativo. A gente sempre fala, o melhor momento de compra é quando todo mundo está com medo. E é extremamente inteligente você fazer um DCA. O que é o DCA? O Dollar Cost Average. Comprar de forma escalonada os bons projetos, porque fazem muita diferença. As altcoins, elas são extremamente voláteis. Elas podem subir 200% e depois cair 50%, 60%, 70%. Mas os bons projetos, eles trazem um belíssimo retorno na out-season. Você provavelmente já escutou falar da out-season. Nunca viveu. Eu vivi. E é ridículo. Ridículo. Vou repetir. Ridículo de absurdo. Quem viveu sabe o que eu estou falando. Quem não viveu, vai viver. E o momento de aproveitar é sempre um momento de medo, um momento de recuperação, um momento de indicação de valorização. Mas não de olhos fechados. Você usa uma boa estratégia fazendo um belo de um DCA nos bons projetos. E como você sempre me pede, analisa tal projeto. É isso que a gente vai fazer hoje. Analisar os projetos que você pediu. Como que eu identifico se é um bom projeto, Luan? Você investe em conhecimento, e a gente tem isso no Prêmio Desafio, e você também faz o seu dever de casa. É óbvio que fazer as coisas sozinho leva mais tempo, é mais difícil, mas ainda assim é possível. Mas é óbvio que existem ferramentas e estudos já realizados. Eu tenho uma carteira completa, com estudo completo, onde eu mostro exatamente o que eu comprei e por que eu comprei. Mas é extremamente vital que você estude os projetos antes, para você entender se você está tomando uma boa decisão. E falando de boas decisões, vamos falar dos movimentos dessa semana, porque foram críticos. Muitos ativos tiveram quedas muito grandes. E isso, meu amigo e minha amiga, é algo extremamente benéfico. A Aave, olha só o que a Aave fez. Ombro, cabeça a ombro, a gente falou de Aave na semana passada, na semana anterior, falamos no começo dessa semana. E olha o que a Aave está fazendo. A Aave teve uma queda livre, corrigiu, foi uma das maiores correções em Aave desde o dia 13 de abril. Lembra do 13 de abril? Que foi um marco, um movimento de queda agressiva por medo de um conflito armado no Oriente Médio? Pois bem, a gente viu uma queda forte em Aave e ela está justamente em uma área de sustentação. Duas possibilidades, perfil extremamente agressivo. DCA aqui, perfil conservador, aguarda a linha de tendência de baixa romper, formar um fundo ascendente e aí sim você tem uma grande oportunidade. Mas eu vejo que a gente está numa área bem interessante, inclusive esta é uma cunha descendente, padrão que rompe para cima. Rune, não gosto deste padrão, analisei 2, 3 dias atrás e quero lembrar você do cuidado que você tem que ter com este tipo de movimento. O ombro, cabeça a ombro aqui pode sim nos levar a um movimento para estas faixas de preço. Ou seja, uma queda muito grande em um projeto que muita gente está investindo e gosta. Então a gente tem o seguinte, se Rune na semana que vem não tiver uma forte valorização, e aí sim uma movimentação de alta, o cenário é sim de pivô de baixa e confirmação deste padrão, o que vai levar a Rune aqui. Então toma cuidado, investidor de Rune, por conta disso. Agora, tá fora, vai comprar aqui? Nem se eu tivesse uma visão bullish para o ativo, eu entraria aqui. Esperaria o dia de amanhã, quem sabe, uma retração e aí sim, um movimento de topo, fundo ascendente. Exatamente o que aconteceu em Aave, porque desta forma você quebra o padrão de ombro, cabeça a ombro e pode virar um padrão de acumulação,
uma cunha, um triângulo ascendente, um triângulo simétrico, você tem uma quebra de um padrão que historicamente indica baixa. Então fica de olho em Rune porque a gente está numa faixa importante. Olha isso aqui. Você não precisa comprar agora, tá? Celestia. Eu falei de Celestia, falei, pô, Celestia tá legal, tá num ponto interessante, vale a pena avaliar. Celestia teve um flush flush agressivo. Hoje tá difícil. Bom, depois dessa semana em que a gente teve tanta movimentação, tanta oportunidade, tanta avaliação, você pode até entender por que eu estou dando tilt no cérebro, mas eu prometo que a gente está ainda funcionando. A gente viu uma queda livre muito importante em Celestia e o fechamento amanhã vai ser espetacular se a gente tiver este fechamento justamente. Acima desta área aqui, deste fundo, depois de uma queda e uma rejeição, sustentando este padrão, porque a gente está sustentando o padrão de queda, mas com esta linha de tendência de baixa não sendo perdida. Isso aqui é bullish. E aí você pode, depois de amanhã, eu acho que é mais prudente, você pode aguardar até um movimento mais de queda e uma movimentação de acumulação, que pode te colocar num DCA a partir de então, ou você espera esticar bem, formar um fundo ascendente, um ombro, cabeça e ombro inverso aqui, e aí comprar. Então, o perfil tem que ser definido. Solana, cara, que fechamento bacana que Solana pode ter. Segue no seu padrão de equilíbrio, em que formou topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente. Tá afunilando aqui, mas uma vez que tiver o rompimento, vai dobrar de valor. Vai dobrar de valor. Coloca aí. Tendo o rompimento confirmado, vai dobrar de valor. A Solana aqui, muitos estão falando que vai bater $1.000 neste bull market. Bom, quem comprou a $8 está feliz. Quem comprou a $120 também está feliz. Você que está chegando agora, a gente está num cenário bullish, tá? É um cenário bullish, mas não é interessante você comprar na resistência. Ou você espera isso aqui acontecer, tá? E aí você compra no fundo ascendente, ou você espera um novo movimento para essa área, considerando que esse aqui é um suporte muito importante que não vai ser perdido. Então, fique atento a este cenário. Pendle, idem. Pendle está, inclusive, com um movimento muito parecido com o Bitcoin. Perdeu a linha de tendência de alta. Não perdeu. É um movimento fake, um movimento falso. Perdeu o suporte. Não perdeu. Então, este é um movimento que, se nos trouxer a 4,20, vai ser épico. Vai ser épico. Super bullish. Então a gente tem que acompanhar, mas tá interessante, não tá ruim não. Tá numa faixa de Golden Pocket, teve um flush, o gráfico diário hoje tá demonstrando força, o gráfico de 2 dias tá extremamente interessante, numa recuperação, 3 dias também. Então assim, o semanal ele tá mostrando força. Vamos ver como é que vai ser o fechamento amanhã. Nós tivemos um fechamento bullish, maravilha. Pendle seguirá extremamente saudável no seu movimento de alta. MKR. Gostei também deste movimento de MKR, mesmo falhando no seu rompimento aqui, a gente tinha uma linha de tendência de baixa, foi rompida e tudo mais, falhou nesse rompimento, mas teve uma rejeição. Então, teve um wick forte, uma queda agressiva, rejeição. Compro agora? Eu não compro, eu espero ou um movimento assim ou mais um movimento de acumulação na semana que vem, para aí sim considerar uma compra e surfar uma continuidade de alta. Link, aguardarei isto aqui, tá? Isso aqui é vital para ele não confirmar o seu ombro, cabeça, ombro. Então isso aqui é vital, porque ele teve uma queda e você vê que ele teve uma forte rejeição já. É diferente de Rune, que não teve essa rejeição. Então eu aguardo um movimento mais agressivo de alta, um fundo ascendente para aí sim fazer uma compra. KSM está tendo uma recuperação incrível, como ele veio testar
justamente esta linha de tendência de baixa, olha só, 1, 2, 3, foi, voltou a testar, rejeita, mantém o seu round bottom, tá dentro da cunha descendente, tentando voltar para dentro da cunha e tendo um movimento de valorização nas próximas semanas, vai printar um movimento bem agressivo de alta. Ah, Luan, eu quero comprar agora porque eu tenho um perfil extremamente agressivo. Maravilha, fundo que você deve considerar é este aqui, o fundo mais de 17,70 dólares como ponto de saída, ou até como ponto de atenção, se você estiver investindo para o longo prazo. Agora o conservador aguarda um fundo ascendente, rompimento da cunha, fundo ascendente, e aí sim abre a oportunidade. Storage, idem, ó, tá numa faixa muito interessante. Tá? Então, agressivos vão considerar o DCA, conservador vai aguardar a cunha ser rompida. Render, gosto do movimento, da recuperação, bateu lá embaixo, rejeitou, pode voltar para cima desta linha aqui, voltando para cima da linha de 7 dólares, fica muito bullish. E outra, lembre-se, esse é um canal de baixa que rompe para cima, em uma tendência óbvia de alta. Então, é um ativo que segue super saudável. Sandbox, gostei desse movimento e desta recuperação. Aguardarei o dia de amanhã fechar, 21 horas horário de Brasília, fundo topo, fundo ascendente, abre oportunidade. Ou se você tiver um perfil mais agressivo, acumulação, aí você pode considerar uma compra usando este fundo inferior como área de stop. Porque sim, é um ponto crítico. Perda do fundo sem continuidade, isso aqui geralmente é bullish. LDO. Vamos olhar LDO. Eu acho que eu tenho um gráfico melhor de LDO, mas eu não... Tudo bem, vamos usar este. Vamos usar este. Projeto que é bom, está sofrendo aí por conta de uma pseudo-investigação da SEC, mas está se mantendo, mesmo com esse movimento de baixa forte. Tem que sustentar esse fundo aqui para não ter uma queda mais agressiva para esta faixa de 0,87. Está sustentando. Eu aguardaria um movimento de topo, fundo ascendente, com uma aproximação desta faixa aqui de suporte, aí sim abriria uma oportunidade para comprar. Embora o ativo esteja em topo, fundo ascendente, topo descendente, topo, fundo, ele está lateralizando. Está lateralizando, mas é um gap muito grande. Falando de 1,50 para 4 dólares, é uma baita de uma diferença, né? Então a gente considera um padrão de equilíbrio, tá? Mas tem uma faixa de oportunidade aqui. AVAX, muita gente falando de AVAX. AVAX. Eu gosto dessa correção, eu não gosto desse pseudo ombro cabeça ombro, mas ele está quase atingindo o alvo, tá? O ombro cabeça ombro aqui tem um alvo justamente em 78,6. A gente atingiu essa área. Eu vejo que esta é uma faixa de preço interessante, porque a gente tem uma resistência aqui, foi usada como suporte, perdeu, mas a gente tem uma resistência nesta faixa que foi testada. Eu aguardaria só o seguinte, uma reação aqui, e aí sim, a VAX pode ser extremamente interessante para quem gosta do projeto num pós-rompimento desta linha de tendência de baixa. Então, rompe, mostra uma força muito grande, corrige fundo ascendente. ADA. Deixa eu ver. Vamos ver. Não sei não. Vou apagar e vou refazer. Vamos ver se faz sentido. Tá? Eu não gosto de forçar um padrão gráfico que não existe. Vamos aqui. Vamos aqui. É plausível? Ainda é plausível. Vou trocar de cor. É plausível ainda assim. Vamos puxar aqui, melhorar esse desenho. Aqui, tá? Ainda é plausível, tá? Não é o melhor cenário. Eu não gosto de Cardano. Ganhei muito dinheiro lá no passado, mas não é um projeto que para mim tem mais
tanta movimentação. Só que é o seguinte, tem muita gente que gosta, então vamos analisar sem um viés. Tem oportunidade de valorizar bastante? Sim e C. Vou fazer isso aqui. Pronto. Pivô de alta rompendo esta linha de tendência de baixa e rompendo esta resistência de 0,44. Bom, eu entendo que isso aqui é um round bottom muito plausível e eu gosto muito do projeto DCA. DCA aqui, considerando que a gente vai ter esse movimento e essa aceleração. Tá? Então você tem essas opções sim. Ethereum. Olha só, a gente tinha um desenho de Ethereum, deixa eu ver se é esse mesmo ou se eu tinha desenhado na Bybit. Cadê Bybit? Não, é esse mesmo. Ethereum teve um movimento de... Vamos ver. LTB rompida, retestou, maravilha, sustentou o suporte, perdeu a linha de tendência de alta, mas está muito saudável. Segue em um padrão de equilíbrio aqui. Ethereum entrou topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, vai formar um topo descendente e pode fazer esse movimento. Lembrando que nós temos o ETF de Ethereum. Deixa eu só mudar uma coisa aqui. Regular? Não, é isso mesmo. Temos o ETF de Ethereum e isso pode levar a uma aceleração sim no Ethereum. Então, eu ficaria de olho. Eu gosto do segundo maior ativo do nosso mercado cripto, do nosso mundo cripto, e ele tem tudo sim para ter uma valorização consistente. NIR, eu gostei desse movimento e principalmente desta rejeição. Agora eu faria o seguinte, aguarda topo, fundo ascendente. Para mim é o mais interessante, mesmo que NIR seja um projeto também interessante. IOS, muito, muito interessante, super saudável. Tá? Porrada para baixo, recupera. Porrada para baixo, recupera. A gente segue neste padrãozinho. E a partir do momento que a gente tiver este rompimento aqui, tá? Eu estou colocando o gráfico de 3 dias. Eu posso puxar isso aqui também, tá? A gente tem uma cunha descendente. A partir do momento que a gente tiver o rompimento, aí a gente tem uma aceleração. Então, é este movimento que eu gostaria de ver em IOS. Se eu já não tivesse comprado o projeto aqui, e eu comprei esse projeto aqui embaixo, eu aguardaria o quê? Rompimento, fundo ascendente. Maravilha, oportunidade. Então, fique atento. Arweave, uma recuperação no gráfico de 3 dias que me agrada bastante. Semanal, tendo uma sustentação acima do seu último fundo ascendente. A gente teve aí uma correção, perda do fundo sem continuidade, que é um cenário bullish. A gente está em um padrão aqui, que é um padrão de equilíbrio. Vai formar um topo descendente, um fundo ascendente e pode sim ter este movimento. Estude o projeto, tem um potencial interessante. Olha a Jasmine, como eu sempre falo, aguarda a oportunidade, aguarda a oportunidade. Perdeu esta faixa, foi lá em 78,6, seguiu. Para mim é uma mega oportunidade. Perdi a oportunidade, não tem problema. Você pode aguardar um movimento na semana que vem de baixa, se a gente tiver, e aí sim você pode surfar, ou você pode aguardar um topo, fundo ascendente. Maravilha. Então você tem opções aqui. A manutenção deste suporte e resistência também é extremamente importante. E por fim, Gala. 1 milhão de pessoas me pediram Gala. Gala, 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 Gala. Eu gosto do ponto em que nós estamos. Eu gosto. Tá? Para mim é uma área interessante, é uma área de extrema liquidez e suporte. Atingimos, estamos rejeitando. Você pode ou aguardar este movimento, se for conservador, para comprar aqui num fundo ascendente, ou obviamente você pode aguardar, comprar e fazer um DCA nesta faixa, que seria extremamente competitivo, tá? É um preço muito bom. Certo? É isso que eu queria te mostrar hoje. A gente está super bullish,
cenário bem interessante, com dominância caindo, total 3 indo lá para cima, altcoins ficando interessantes, algumas precisam um pouquinho de confirmação, mas no geral o cenário está muito interessante e propício para quem quer acumular, quem quer aproveitar esses preços baixos. Lembre-se sempre, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.